Olá, que a graça de Deus esteja com você. Esse vídeo aqui é gravado especialmente para o grupo lá, o Projeto Jesus é Rei, da CIB, que o irmão Sidney pediu. E com muito carinho, Deus colocou assim uma palavra no meu coração. Quando eu orei pedindo a Deus um texto, Deus me deu o texto de Juízes 6, os versos 15 e 16, que é sobre a história de Gideão. E eu peço a você que assista esse vídeo até o final, tá bom? Se você gostar da palavra, você curte, me ajuda aí no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Deus te abençoe. Diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha, eu não sei se você conhece a história de Gideão, mas Gideão, ele é um israelita, né? E o povo de Israel, eles já tinham sido libertos lá do Egito, e Deus fez várias recomendações ao povo, que eles não pecassem, que eles não desobedecessem, que se eles ficassem fiéis, eles iam ser abençoados sempre. Mas o que aconteceu? O povo de Israel desobedeceu a Deus. Eles adoraram outros deuses, eles fizeram várias coisas. E Deus então permitiu que o caos viesse sobre a nação de Israel. E o caos espiritual, o caos moral, o povo, a cidade de Israel, ela foi invadida pelos midianitas. Os midianitas já estavam no poder já há 7 anos, tomando Israel, explorando o povo de Israel. E Gideão, nesse momento aqui desse texto, Gideão, ele foi encontrado pelo anjo do Senhor prensando o trigo no lagar. O lagar era um lugar de amassar as uvas para fazer vinho, mas ele estava lá escondido por conta dos midianitas. Então, quando Deus manda essa mensagem para ele, Gideão, eu escolho você para você libertar o povo de Israel. E aí Gideão então dá uma resposta de medroso, porque afinal de contas os midianitas eram um povo terrível, eles eram terríveis, tinham um exército muito numeroso, era gente muito forte, perigosa mesmo, gente braba. E aí então Gideão fala assim: Ah, Senhor, logo eu não tenho muita importância. O meu clã, ele quis dizer que a tribo dele era uma tribo pequena e ele era o menos importante da família dele, ou seja, aquele que ninguém espera nada, sabe? Aquele que acreditam que ele não vai dar muito certo na vida, que não acreditam muito nele, aquele cara que não é influente, sabe aquela pessoa timidazinha, quietinha, que às vezes ninguém acredita, ninguém dá nada por ela. Então Gideão era um homem inteligente, era um homem forte, mas que as pessoas não viam nada nele. Então ele também não sabia nem do potencial que ele tinha. Mas aí o Senhor fala com ele: Eu te escolho para você libertar o meu povo. E aí ele diz tudo isso, dessas desculpas, e Deus diz: Eu vou estar com você. Sabe o que a gente aprende aqui com essa lição? Deus ainda prometeu para ele que ele iria derrotar todos os midianitas como se fossem um só homem, ou seja, ele ia dar tanta força para Gideão, ia mandar ajuda para ele, de fato, depois mandou muitos homens, que também alguns eram medrosos, alguns eram um pouquinho mais fortes, mas deu um exército numeroso para Gideão, e depois Gideão foi ali, selecionando ali os melhores e acabou ficando só com 300 homens. Mas aqueles 300 homens eram capacitados por Deus de verdade. Eram pessoas que confiavam em Deus igual Gideão. E então Gideão liderou esses homens contra os midianitas, que eram um exército muito maior que 300 homens. Mas Deus prometeu: eu vou dar vitória a você sobre o exército dos midianitas, como se eles fossem um só homem. Sabe o que a gente aprende aqui? Que quando a gente está com Deus, a gente não precisa de mais nada. Sabe por quê? Deus, ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de toda bênção. Ele é fonte de força. Ele nos fortalece. Ele nos capacita. Ele nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá estratégia. Deus deu para Gideão estratégia de guerra que ele não tinha. Era um cara que ficava lá, estava lá escondidinho dentro da casa dele. Mas Deus se agradou dele porque Deus olhou o coração dele. Ele não era igual os outros israelitas, que estava pecando, adorando outros deuses, fazendo coisa errada. Não era. Ele era um homem temente a Deus.
A cidade foi invadida, mas ele não se contaminou com os outros deuses dos midianitas, ele permaneceu fiel. Então, a palavra que a gente vem aprender com essa palavra aqui é que com Deus a gente não precisa de mais nada, sabe? Porque Deus é fonte de toda bem. Se você precisa de sabedoria, você pede sabedoria a Deus. Se você quer inteligência, você pede inteligência a Deus. Se você precisa de salvação em Cristo Jesus, você entrega a sua vida a Cristo Jesus e Ele te dá. Você reconhece que você é um pecador, você entrega a sua vida a Jesus e Ele te dá. Você faz a sua oração e Ele te ouve. Eu não quero dizer que Ele vai atender de acordo com a tua vontade, de acordo com o que você pediu, mas Ele te ouve e Ele supre as necessidades. Às vezes a gente pensa assim, eu sou o menor da minha família, ninguém acredita em mim, eu não sou uma pessoa influente, não vão me ouvir, não vão me levar a sério. Mas olha, com Deus a coisa é diferente. Então, o que eu coloco aqui para você é o seguinte, confia no Senhor. Você que é um jovem, um adolescente, confia no Senhor. E talvez você que é pai, mãe, que esteja ouvindo essa mensagem também. Confia no Senhor, porque Ele olha para você e Ele vê o seu potencial, Ele vê a sua capacidade, mesmo que você seja uma pessoa quietinha, mesmo que ninguém acredite em você, Ele olha você, Ele não vê como vê o homem, Ele vê como Deus vê. Ele vê como ninguém vê. Ele é Deus. Então Ele te vê de uma forma diferenciada. Ele olha para você, Ele vê por dentro, Ele vê teu potencial, Ele vê teu coração, Ele vê teu desejo de servir, teu desejo de agradar. Às vezes você tenta fazer o certo, não consegue, mas continue tentando, porque um dia você vai conseguir. Continue lutando, continue se esforçando, continue confiando em Deus. O segredo da vitória de Gideão, porque Gideão ele teve vitória sobre os midianitas, isso você vai ver lá, se você ler o capítulo todo de Juízes 6 e o 7, você vai ver que ele teve vitória sobre os midianitas. O segredo da vitória dele, sabe qual foi? Dependência de Deus. Confiar em Deus e depender de Deus. Em cada situação, em cada etapa do preparo do exército, da guerra que ele ia enfrentar lá contra os midianitas, ele ia no Senhor e falava, Senhor, e agora? Eu faço assim, eu faço assim. Deus ia, falava para ele, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Era assim. Então hoje como é que a gente pode fazer? Através da nossa oração, conversar com Deus. Deus está de braços abertos para ouvir a tua oração. Então somente confia em Deus. Não confia só por hoje, não. Confia sempre. Guarda essa palavra no teu coração, ó. Confia sempre no Senhor, em todas as etapas da sua vida. Seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Confie no Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor, para que você tenha um bom futuro. De repente você tem um sonho, mas você fica pensando assim, eu não, eu sou pobre, eu não tenho nada. Como é que eu vou alcançar aquele sonho? De repente ser um médico, de repente ser um engenheiro, como eu vou alcançar? Confia no Senhor. De repente as pessoas estão à sua volta querendo te aliciar, querendo te puxar para o lado ruim, para fazer coisas erradas. Aí dizendo assim, quem é você? Você não tem jeito mesmo, você é pobre, você mora aqui nessa vilinha ou nessa favelinha. Quem é você? Então não precisa você dar resposta com a sua boca. Responda para você mesmo. Eu confio em Deus e Ele tem um lindo futuro para me dar. Olha, meu querido, minha querida, deixa Deus escrever a história da sua vida. Se você é um jovem, você ainda tem tanto tempo para viver, deixa Deus escrever a história da sua vida. Se você é um adulto que já teve um passado tão difícil, tão doloroso, ainda tem páginas aí a serem escritas, deixa Deus escrever as páginas desse livro da sua vida que ainda restam para você viver, né? Que você não sabe, talvez sejam muitas. Então consagra aí essas páginas ao Senhor e deixa Ele escrever. Ele vai se encarregar de escrever uma linda história, como Ele escreveu na vida de Gideão. Garantiu vitória para Gideão. Deus também está escrevendo uma linda história na minha vida. Ele fez coisa linda na minha vida. Eu era uma pessoa muito pobre e Deus me deu a bênção de realizar o sonho de estudar. E eu estudei pela graça de Deus, eu orei. Um dia eu disse, meu Deus, eu quero tanto estudar, eu quero tanto estudar. Deus me concedeu a graça de estudar. Hoje Deus me deu coisas que eu não esperava. Eu ainda tenho muito a conquistar,
mas Deus tem me abençoado, e Deus tem me abençoado. Deus abençoou no passado Gideão, e Deus pode abençoar a sua vida também. Se esforça, seja corajoso, lute, batalhe, ore, confia no Senhor, mesmo que hoje você não tenha um grão de arroz para comer. Confia no Senhor que você vai ter um futuro diferente, um futuro de bênção, um futuro abençoado, um futuro alegre, um futuro de vitória. Confia no Senhor e faça como Gideão. Tenha fé no Senhor e seja dependente dele. Guarda essa palavra no seu coração. Eu desejo um lindo futuro para você. Deus te abençoe.